Papo de Motora. Papo de Motora. Papo de Motora. Papo de Motora, uma conversa de motorista para motorista, com dicas úteis para o seu dia a dia, oferecido pela 99. Salve, motoras do Brasil! Estamos aqui para mais um Papo de Motora. Eu sou Thaís Roland e é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente começa hoje mais um episódio do podcast que é feito e pensado para você, motorista parceiro e parceira, com oferecimento da 99, a parceira com quem você pode contar. Hoje a gente tem um episódio diferente, um episódio especial, um episódio em vídeo. E se você está no YouTube, já tá vendo as nossas carinhas aqui, minha e dos nossos colegas motoristas. Agora, se você tá em alguma plataforma de áudio, corre no YouTube ver a gente, ou então escuta o episódio e depois vai lá ver com quem que você fala todo dia. A estrutura continua a mesma, que vocês já estão acostumados com essa nova temporada, né? A gente conversa com os motoristas no quadro Fala Motorista, depois vem um recadinho da 99 e aí a gente segue para o quadro Fala Especialista, com uma pessoa fera no assunto para tirar todas as nossas dúvidas. E sem mais delongas, vamos para o nosso tema de hoje, que é super interessante. A gente vai conversar sobre ganhos de dinheiro. Essa é uma das maiores preocupações dos motoristas parceiros e parceiras. E acho que de todo mundo, né? E para garantir mais ganhos, a gente precisa de muita organização. Para conversar com a gente sobre isso e entender como ganhar mais, a gente está com dois motoristas especiais aqui para vocês hoje. Eu vou começar pela Jaqueline. Jaqueline, se apresenta para a gente, por favor. Oi, Thaís. Eu rodo há mais ou menos 5, 6 anos e eu trabalho na região da Zona Norte, ali na região do Lausanne. Bacana! E a gente tá também com o Gama, que é motorista parceiro da 99 e roda em... Oi, Thaís, é um prazer estar aqui. Eu sou motorista parceiro há 5, 6 anos também e eu rodo na região de Guarulhos. Eba, eu tô muito feliz de receber vocês aqui pro nosso quadro Fala Motorista. E eu queria saber, Jaqueline, como foi começar com o aplicativo? Bom, eu comecei, eu tava num período assim que eu tava um pouco perdida em relação à profissão. Eu trabalhava como produtora audiovisual, trabalhava com cinema e fiz algumas escolhas erradas na minha profissão, o que me levou a querer desistir. Só que eu precisava me manter de alguma forma, né? E aí trabalhar, né, como motorista foi uma opção e que me ajudou muito, porque eu estava com muita baixa autoestima, depressão, e trabalhar como motorista, eu comecei a me sentir no controle da minha vida novamente, né? Na direção da minha vida. Literalmente. E falar com os passageiros, estar cada hora num lugar, tudo isso me trouxe uma nova maneira de enxergar a vida e de me posicionar e me ajudou muito. Poxa, que bacana então que você encontrou o aplicativo. E me diz uma coisa, eu sei que você é psicanalista e tá fazendo faculdade de psicologia. Tem gente que diz por aí que ser motorista de aplicativo nem tá tão longe do consultório, né, Jaque? Me conta melhor isso daí. É verdade, foi uma habilidade que eu descobri, né, trabalhando como motorista, que é a escuta, né? Claro que dentro da profissão existe muito mais do que só escutar, mas a princípio a escuta e essa escuta ativa, a empatia, foram coisas que eu percebi que poderiam me levar a uma nova profissão. Então, eu fui estudar psicanálise e agora eu tô fazendo faculdade de psicologia também. E só. E faz terapia com seus clientes dentro do carro. Faz um estágio. Faço estágio. Perfeito, em vez de fazer estágio num consultório, você faz estágio dentro do teu carro. Também. Na verdade, assim, uma das coisas muito legais de trabalhar como motorista é que eu posso ter essa oportunidade de fazer o estágio também, fora do carro, né? Porque eu tenho tempo para isso, né? Então, se eu estivesse trabalhando numa empresa, por exemplo, eu não teria esse tempo livre, né? Então, eu escolho meus horários para trabalhar e isso me ajuda muito.
Magnífico. É uma oportunidade de fazer uma transição de carreira com suavidade. Exato. Muito legal. E você, Gama, como é que você começou nessa vida de aplicativo? Eu trabalhava como zelador em um condomínio e durante as férias, na verdade eu já estava para sair de férias e um morador começou a trabalhar como parceiro da 99 e ele me indicou. Ele falou, comecei a trabalhar, tô gostando. E ele perguntou se eu queria experimentar nas minhas férias, que ele tinha alugado um carro para fazer uma segunda renda e ele estava trabalhando como motorista de aplicativo. Aí, nesse meio tempo, quando eu fui sair de férias, eu falei, nas férias não vou fazer nada mesmo, vou alugar um carro para trabalhar. Aí, o meu primeiro mês, eu aluguei o carro e quando acabou minhas férias, eu fiz um acordo e falei que eu não quero mais trabalhar de zelador. Que, assim, foi uma mudança de vida meio radical, mas não foi nem tanto questão de valores. Apesar que os valores são eu ganho mais na 99 do que eu ganhava antes como zelador. Mas a qualidade de vida foi assim uma coisa que me levou a mudar assim radicalmente de profissão. Porque hoje eu falo pessoal, passageiro, adoro conversar com passageiro. Mas eu falo passageiro, hoje eu consigo levar meus filhos na escola, eu consigo ir numa reunião dos pais, receber presentinho dos pais, eu consigo, numa emergência, socorrer um filho, um parente, um vizinho, ou qualquer coisa dessas. Coisas que na outra profissão eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 8 horas da noite, perdia meu dia inteiro e só pagava a conta. Não aproveitava o meu tempo, não aproveitava o meu dia. Muito e hoje legal. Eu consigo programar o meu dia para render mais. Magnífico. Aproveitou os horários flexíveis para estar junto com a família, ter mais qualidade de vida. Isso mesmo. Muito bacana. Muito bem, pessoal. Agora, o nosso tema hoje é ganhos. E aí eu quero saber de vocês, se vocês têm tudo anotadinho, num caderninho. Como é que vocês se organizam com relação aos ganhos? Vamos começar por você, Jaque? Bom, eu... Que vergonha. Vergonha por quê? Porque você não anota nada, mulher? Não anoto nada. No começo era tudo anotado, nossa, era cada centímetro que eu andava eu anotava. Agora eu guardo tudo na cabeça e eu acho isso um erro. Porque eu confio na minha memória, né? Uhum. E não deveria. Ela te trai. Exato, eu acho que eu posso sair perdendo por confiar na minha memória. Mas, infelizmente, Por enquanto é assim. Por enquanto tá sendo assim. E você, Gama, como é que você se organiza nos seus ganhos? Você usa caderninho, usa o aplicativo na central de ganhos da 99, como é que é? Não, eu também faço, igual a Jaqueline, eu faço na raça também. Eu não uso nenhum tipo de anotação. Já usei anotações no início. Cada água que eu comprava no farol, comprava uma balinha, tudo. Qualquer coisa eu anotava agora. Mas aí na correria do dia a dia você deixa de marcar uma coisa, deixa de marcar outra. Aí você fala, não vou marcar mais não também. Aí parei de anotar, mas assim, eu tenho uma meta diária de ganhos e de custo. Eu sei mais ou menos quanto eu vou ganhar para o valor que eu vou gastar. É lógico, ela é meio variável às vezes, mas assim, vai tudo que nem eu falei, na raça. Não marco em lugar nenhum não, faço só a meta diária e saio para correr. Tudo na cachola. Isso aí. Muito bom. Eu acho essa ferramenta, apesar de eu não usar da ferramenta de ganhos, né? A central de ganhos. A central de ganhos, ela é muito boa para quem tá começando. Que quando a gente começa, a gente entra bem perdido, né? Sem saber, quanto eu tenho que ganhar, não sabe nada, né? Tipo, como é, né? E a central de ganhos, ela dá um norte, né? Eu acho muito bom para quem tá começando. Ah, poxa, que dica bacana. Que dica bacana para quem tá começando, então. E você trabalha com meta também, Jaqueline? Trabalho com meta também. Meta diária? Diária. Eu trabalho com meta, mas eu tenho um horário fixo de trabalho. Então, assim, eu trabalho das 6 ao meio-dia.
esse é o meu horário de trabalho. Se eu não fizer a minha meta, mas geralmente eu faço, é o horário que eu tenho que parar. Não tem jeito. É a minha meta, mas eu tenho aquele horário para parar. Então, na verdade, eu não trabalho com meta. Tem uma né? meta, mas se não atingir dentro do horário, paciência. Muito legal, Jaqueline. E você comentou uma coisa interessante com a nossa equipe sobre a ferramenta de ganhos fixos, que aí o motorista já sabe o que vai ganhar no fim da corrida, né? Quando ele aceita. Mas, você continua fazendo conta de cabeça? Que loucura é essa? Então, eu gosto de fazer a conta. E aí, durante a corrida, era uma maneira de me distrair também. Pensar o quanto eu ganharia quando chegasse no final da corrida, para ver se eu acertei, se eu me aproximei, né? Se estava certo. Legal, e já rolou com vocês aquela corrida assim, aquele dia fenomenal que vocês lucraram horrores? Tem uma história dessas? Já teve um dia. Na realidade, sim, eu tinha programado trabalhar um certo período. E isso foi num sábado. Sábado eu comecei a trabalhar, era umas 2 horas da tarde. E no sábado eu gosto de acender até de madrugada. Porque no período da noite para madrugada, o trânsito melhora e o valor das corridas também melhora um pouco por causa do preço dinâmico. Só que quando eu tava voltando para casa, tocou uma corrida de Guarulhos para Osasco com um dinâmico de 1.8. Uau! Aí eu falei, vou ou não vou? Vou ou não vou? Fui. Fui, assim, foi... Quase que eu não trabalhava no domingo, de tão cansado que eu fiquei. Mas, assim, fiz a corrida e foi, assim, quase o dobro da meta, assim, que eu estipulo por dia. Foi muito bom aquele dia. Foi fenomenal mesmo. Foi muito bom. E você, Essa Jaque? corridinha... Essa fechou a semana. Foi a cereja do bolo. Muito bom. E você, Jaque? Então, meus pais moram em Bertioga, né? E geralmente eu ligo o aplicativo quando eu tô voltando de lá. E aí, nesse dia também tava um dinâmico, não lembro exatamente quanto, mas tava bem alto. E eu peguei pra Osasco também, de Bertioga pra Osasco. E quando tava chegando perto de Osasco, a passageira ainda falou assim, eu vou ter que ir até a casa do meu filho em outro lugar, tal, tudo bem? Aí eu, tá, põe aí. E aí também o valor da corrida aumentou mais ainda. Nossa, foi muito bom aquele dia. Aí cheguei, deixei a passageira e falei assim, já que eu tô aqui em Osasco, vou pra Zona Norte, vai. Direcionei pra Zona Norte e ainda ganhei o dinâmico também, que era domingo, né? Domingo à noite geralmente tá dinâmico. E aí peguei e ganhei também até em casa. Olha só! Gente, se todo dia fosse assim, hein, gente? Uau! Nesse dia, que vocês tiveram um dia fenomenal, assim, vocês tiraram alguma estratégia para mudar alguma coisa nas corridas, para aumentar os ganhos? Tiveram algum insight ou passaram a usar alguma ferramenta da 99? Eu percebi que no sábado, principalmente nesse que foi bem lucrativo, mas eu percebi que trabalhar com a opção destino, que principalmente depois das 11 horas, meia-noite, você consegue pegar umas corridas bem melhores e mais longas. Que acaba você lucrando mais. Aí, sempre depois de umas 11 horas, meia-noite, eu costumo colocar destino nas corridas para tentar aprofundar mais um pouquinho. Bacana, e você, Jaque? A minha também foi com destino. Olha só. A opção destino ajuda bastante. E agora eu quero saber, qual foi o maior tempo que vocês ficaram esperando passageiro? Olha, eu não tenho uma história assim de que eu fiquei muito tempo esperando um passageiro, mas uma história que eu tenho é que eu cheguei na casa da passageira, eu fiquei esperando um pouquinho, aí apareceu uma pessoa no portão, perguntei, né, pela passageira, aí ele falou assim, pera só um pouquinho que eu vou lá falar com ela. Aí ele volta e fala assim, ela tá tomando banho, perguntou se você pode esperar. Gente! Como assim? E você esperou? Não. Aí eu falei, não, né? Não dá pra esperar. Imagina que eu ia ficar ali esperando. Aí isso daí foi o cúmulo. Normalmente você tolera quanto tempo, assim, pra esperar? No máximo 5 minutos. Porque nem sempre dá pra parar, ter um lugar pra parar, né? Às vezes é proibido estacionar, às vezes é perigoso. Não é nem questão... E também atrapalha no meu desenvolvimento do meu dia, né? Claro. Porque eu tenho um tempo, né? O meu não é por meta, é por tempo. Então, eu não posso ficar muito tempo esperando.
Tempo. Bacana. E você, Gama, já teve que esperar alguma noiva assim? Noiva não, eu tive que uma vez, pelo que eu me recordo, eu tive que esperar uma vez eu fui no hospital pegar um casal com bebê, tava saindo da maternidade. E assim, ela saiu, entrou no carro e ele tinha esquecido, acho que alguma coisa de documento, não sei. E assim, acho que eu tive que esperar uns 15, 20 minutos pra ele voltar. A mãe com o bebê já estavam no carro? Já tava no carro. Aí nesse meio tempo eu fiquei babando na criança. Fiquei ali, aquele momento fofucho. Oh. Mas acho, de esperar passageiro pra iniciar a corrida foi o maior tempo, assim, acho que foi uns 15, 20 minutos. Mas eu sempre procuro falar com o pessoal, falo, ó, quando a gente chega no local, quando a gente coloca lá a opção que já chegou, a gente espera pelo menos que a pessoa mande uma mensagem, fala, ó, tô descendo, porque tem gente que mora principalmente em condomínio. Uhum. Tem gente que mora, no 15º andar. E a corrida, ele espera e não vem motorista, e quando chama é o tempo deles descer. E às vezes a gente tá muito perto. Aí a gente cheguei, a pessoa manda uma mensagem, fala, ó, tô descendo. Uhum. Eu espero até a pessoa chegar. Não sei quanto tempo pode levar, mas eu aguardo a pessoa chegar. Mas principalmente, assim, o que mais atrapalha é quando você chega no local, a pessoa não manda mensagem nenhuma, deu 5 minutos. Você não sabe o que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo. E em Guarulhos, tem 2 áreas que eu trabalho. Trabalho na região do Pimentas ali, do bairro dos Pimentas, e trabalho na região do centro. Uhum. No centro, você até consegue esperar um pouquinho mais, porque é mais movimentado tudo. Mas na área que eu trabalho, em Guarulhos, é uma área de risco. Deu 5 minutos, desculpa, mas eu não vou ficar correndo risco, porque a pessoa não mandou nenhuma mensagenzinha falando, ó, tô descendo, tô chegando, tô virando a rua, sei lá. A gente fica perdido, Fica perdido. E a gente, eu falo pro pessoal, ó, quando você for demorar, manda uma mensagem. Sim, pra gente saber que você tá sabendo que a gente já chegou. Uhum. Mas assim, eu prefiro cancelar a corrida do que ficar, se a pessoa não der nenhum retorno, eu ficar aguardando a pessoa chegar. Sem notícia nenhuma. Agora me diz uma coisa, o casal deu teu nome pra criança? Não deu. Porque assim, meu nome é muito, como posso dizer, ele é rústico. O pessoal me chama de Gama, mas o meu nome é Gamaliel. Gamaliel? Gamaliel Machado. Todo mundo entra no carro e já fala, moço, como que é o seu nome mesmo? Aí eu falei, é Gamaliel. Ela, eu não ia saber falar. Eu falei, eu sei. Assim, tipo, 90% das corridas o pessoal fala do meu nome. Fala assim, é um nome diferente. O pessoal, uns fala que é estranho, outros fala que é legal. Eu falo, não, mas pode chamar de Gama, que eu vou atender qualquer dúvida. O pessoal mais íntimo chama de Gama. É isso aí. Agora você falou isso eu lembrei que eu já tive também algumas pessoas, principalmente pessoas doentes, assim, que eu esperei também, de ficar mais que 10, 15 minutos, né? Às vezes pessoa idosa, até chegar no carro, demora mesmo. E aí não tem jeito, tem que dar uma esperada mesmo, né? E nessa hora, a taxa de espera ajuda, né, Jaque? Porque aí vocês recebem um valor se a corrida é cancelada, né? Sim. Importante lembrar, né, gente, que a 99 tem a taxa de espera onde vocês ganham um valor proporcional ao tempo que vocês ficaram esperando o passageiro, né? E quem tá usando a 99 pode se ligar nas dicas do Gama e conversar com o motorista pela ferramenta de chat para avisar quando você vai dar aquela demoradinha, para que os motoristas não fiquem esperando no vácuo, sem saber o que tá acontecendo. E outra coisa bem legal é que se o passageiro cancela, a 99 cobra uma taxa dele e repassa essa taxa na íntegra para vocês. Bem bacana, né? Assim ninguém fica no prejuízo. E Jaqueline, eu queria saber se você tem uma dica pra galera aumentar um pouquinho os ganhos. Procurar rodar nos horários de dinâmico e prestar atenção também no valor do quilômetro, de quando o valor da corrida que vem, né? Então, tentar ter uma meta, assim, por exemplo, não fazer corrida com menos de R$2 o quilômetro, sabe? Depende da região, né? Uhum. Porque tem região que é que dá para fazer isso, tem região que não. Bacana.
E você, Gama? Você deve responder essa pergunta todo dia, porque você é parceiro do programa Amigo Anjo, né? Sim, sim. E então todo dia alguém deve te perguntar como que faz pra aumentar os ganhos, né? Agora você vai... É a pergunta que o pessoal mais faz. Né? Assim, então agora você vai responder, estratégia. a gente vai gravar, e aí da próxima vez que te perguntarem, você só manda o link. Sim, assim, acho que a pergunta principal do Amigo Anjo é qual a estratégia que eu uso. Eu falo, pessoal, tem muita estratégia, depende, você tem que conhecer muito sua região, conhecer para onde você vai, para onde você não quer ir. Eu procuro, no início do dia, eu começo cedo, eu vou para a região do centro de Guarulhos, que as corridas lá são mais dinâmicas, o centro de Guarulhos não tem tanto trânsito igual ao centro de São Paulo, apesar de ser um pulinho, de carro é 20 minutinhos no máximo, mas assim, eu procuro evitar, que infelizmente entre Guarulhos e São Paulo tem a rodovia Presidente Dutra, que ela tem vida própria. Ela, às vezes, tá fluindo, do nada ela trava e você não consegue ir para lugar nenhum. E, assim, eu procuro ficar assim, de manhã eu procuro ir para a região mais movimentada, que é o centro. E o centro de Guarulhos, quando dá umas 10 horas da manhã, não tem corrida. Acabou. Acho que todo mundo que tinha que ir para a região do centro já foi. Você vai ter uma outra ali. Mas, assim, as corridas boas mesmo, os preços dinâmicos, você vai ter na parte da manhã. E depois de umas 10 horas da manhã, eu procuro ir pro bairro. Porque bairro tem pessoal indo buscar a criança na escola, indo para o supermercado, enfim, para muitos lugares. Então eu uso sempre a estratégia. De manhã eu faço centro de Guarulhos. Uhum. E à tarde eu procuro ir pro bairro, porque assim, das 10 até umas 3, 4 horas da tarde eu faço o bairro, que é muito mais movimento, tem muito mais corridas. Corridas curtas, mas enfim, lucrativas, que acabam sendo... Às vezes você pega a corrida de 3 quarteirão, que você vai olhar o preço do quilômetro, você tá ganhando 3, 4 reais no preço de quilômetro. Assim, e você acaba compensando fazer corrida curta. Uhum. Então eu falo, pessoal, analisa muito o local que você vai trabalhar, e o horário e a movimentação da região. Assim, que eu sou assim, especialista em Guarulhos, então minha parte é sempre Guarulhos. Eu pegar uma corrida para São Paulo, assim, para mim não compensa, porque é muito trânsito, tanto quando eu tô no bairro, quando eu tô no centro. Para mim, pegar a Dutra ou a Ayrton Senna, para mim, assim, não compensa. O tempo que eu passo, às vezes a corrida é até lucrativa, mas o tempo que eu passo parado numa corrida, no trânsito, acaba não valendo tanta pena quanto se eu ficasse no centro ou no bairro fazendo outras corridas mais curtas. Não compensa, né? Não compensa. E aquela diquinha dos dois do destino, né? Do Correr destino. com destino, que esse é garantidão. Esse é garantido. Assim, eu uso o destino, eu moro na região do bairro, do bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Eu uso o destino para o centro de Guarulhos. Quando chego no centro de Guarulhos, trabalho lá nessa região. Eu chego mais ou menos umas 6h30 no centro, fazendo corrida. E aquela região, 6h30 da manhã, já está muito movimentada, tem muita gente. E depois, quando dá umas 10 horas, eu coloco o destino no bairro e volto. E já volto fazendo corrida pro bairro. Bacana. Você também usa isso aí, né, Jaque? Eu uso também. Eu trabalho das 6 até as 10 na minha região. Fico ali só no dinâmico, porque onde eu moro é muito dinâmico. Fico fazendo corridinha curta mesmo. Aí, das 10 horas da manhã, eu pego uma longa para a Zona Leste ou para Guarulhos. E depois eu volto, né? Coloco o destino e venho em direção à minha casa. Muito legal. Ai, gente, eu amei esse papo, foi muito bacana. E agora, uma pena, eu vou ter que me despedir de vocês, porque a gente vai receber daqui a pouquinho no quadro Fala Especialista, a nossa especialista que vai dar mais um montão de dica incrível para vocês. Muito obrigada, Jaque, muito obrigada, Gama. Por favor, considerações finais pra gente ficar com vocês no coração. Ai, gente, obrigada. Adorei falar com vocês, adorei participar, adorei estar aqui falando com os motoristas, com os outros motoristas, que eu não sei onde eles estão aí? E é isso, obrigada 99, obrigada Thaís, obrigada Gama. Quero agradecer também essa oportunidade de estar aqui. E a primeira vez fiquei um pouco nervoso, mas prometo que vou desenrolar nas próximas vezes. Quero agradecer a Thaís, a Jaque, por esse tempo.
Agradecer aos motoristas aí que também estão acompanhando a gente. E é isso aí. Precisar da gente, a gente está à disposição. Muito obrigada, meus queridos. Agora, enquanto a gente espera a Mônica, que vai participar do nosso próximo quadro, ela está se ajeitando, a gente vai ter o nosso recadinho da 99. Bora pro quadro Fala Especialista. E hoje, como o assunto é ganhos, a gente trouxe uma mulher incrível aqui, Mônica Costa. Eu tô até com uma cola pra falar tudo que essa mulher é, porque não dá pra eu guardar de cabeça essa coisa arada toda. Olha só, gente, a Mônica, ela é especialista em finanças para mulheres negras, ela é fundadora da GIP Finanças, ela é ganhadora do Prêmio Educação Financeira Transforma do Instituto XP, ela é pós-graduada em terapia financeira e em gestão de investimentos. Ela é coautora do livro Empreendedorismo da Mulher Negra, a Potência, é coach financeira e é palestrante. Uau, quanta coisa! Seja muito bem-vinda, Mônica, ao Papo de Motora. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder colaborar. Não tem como não, gente. Mônica, a gente sabe que ganho de motorista de aplicativo é muito variável, como qualquer profissional autônomo, né? Sim. E às vezes fica difícil organizar esses ganhos. O que você sugere pra galera? Um caderninho, uma planilha, guardar tudo na cabeça? Olha só, Thaís, guardar na cabeça não é uma boa ideia, né? É sempre importante que eles anotem. Pode ser num caderninho, pode ser numa planilha, porque isso vai muito, né, do comportamento de cada um deles. Mas o importante é que os motoristas anotem os ganhos, porque como eles são variáveis, é importante que ele tenha uma ideia e ele consiga estabelecer uma média dos ganhos dele ao longo do período. Então, o que eu sempre sugiro para todos os alunos, para todas as pessoas que passam pela plataforma, especialmente quando se trabalha como autônomo, é que você anote durante pelo menos 3 meses para que você tenha uma média de ganhos. Isso vai garantir que você consiga fazer, inclusive, economias, porque você vai saber qual é o teto, né? Quanto eu ganho em média. Em alguns meses eu ganho um pouco mais e outros um pouco menos. Dentro dessa média é que esses motoristas devem trabalhar e estabelecer ali todo o seu orçamento. Então, todas as vezes que esse ganho for superior, ele vai ter oportunidade de guardar um pouco mais. Quando esse ganho for um pouco menor, ele já tem uma grana guardada para superar aquela falta que pode ser feita. Mas se ele mantiver a média, ele consegue trabalhar o orçamento e estabelecer ali seus projetos, os seus sonhos dentro daquele valor que é o mais garantido. Muito legal. E o que fazer com essa grana, Mônica? Centralizar ou deixar ela divididinha, cada coisa no seu lugar, uma conta para cada coisa, por exemplo? O ideal é que esses motoristas tenham pelo menos 2 contas. Uma conta pessoal, para os gastos pessoais, então, para casa, para as coisas que ele tem que cuidar da casa dele. E uma outra conta que é para manutenção do veículo, porque o motorista de aplicativo tem o próprio veículo como instrumento de trabalho, e ele tem que estar funcionando direitinho, ele tem que estar com a manutenção em dia, é necessário que haja o dinheiro para o combustível, para outros custos que podem surgir. Então, o ideal é que ele disponha de 2 contas, né? É como a gente deve fazer quando a gente trabalha por conta. Uma conta é a empresa e outra conta é você. E na conta pessoal é onde você vai gastar para sair com os amigos, para ir para academia, para comprar o que quiser. E a conta empresa é aquela que vai manter a sua empresa, no caso dos motoristas de aplicativo, vai manter o carro saudável, né, com todas as manutenções em dias, com todos os custos, né, que ele tem em dia, para que ele garanta, inclusive, seu instrumento de trabalho, né? Então, o importante é que haja
no mínimo 2 contas, e eu não sugiro muito mais, porque quanto mais contas, quanto mais a gente divide o dinheiro, Thaís, maior é a chance da gente perder o controle, né, dessa grana. Então, 2 contas, uma pessoal e uma conta jurídica, uma conta da empresa, já é suficiente. Muito bacana. E aí a gente entra numa questão complicada, que é dívida. Vale a pena, Mônica, fazer tipo um investimento, por exemplo, para quitar as dívidas? Olha só, Thaís, a gente vive em um país em que ainda, infelizmente, não há muito incentivo para investimentos. A gente precisa fazer, é uma questão de necessidade, de educação financeira e de garantia da nossa qualidade de vida. Mas veja bem, hoje em dia, se a gente faz um cálculo rápido, uma dívida de cartão de crédito, ela custa ao ano 150%. Um investimento em CDB ao ano rende 15%. Então, quando você tem uma dívida, o ideal é que você negocie essa dívida, tente entrar em contato com o credor, veja ali possibilidades de tentar reduzir esses juros e de buscar caminhos para que você faça o pagamento. Geralmente, o investimento, ele não é um lugar saudável, porque ele vai perder dinheiro nesse caminho, né? Se ele for esperar esse prazo para que ele possa quitar a dívida. Agora, poupar, que é diferente de investir, é uma iniciativa que ele precisa ter. Ele vai ter que guardar parte do que ele ganha, né? Acumular mesmo parte desses recursos para começar a fazer o pagamento dessa dívida. Mas é diferente de investir, que exige que você faça uma aplicação e que espere que esse dinheiro renda para que você volte com ele e quite, né? E use aquele dinheiro para o fim para o qual ele foi pensado. Então, investir para pagar dívidas no Brasil não é um caminho, né? Você precisa buscar outras alternativas nesse caso. Muito bacana. E aí, você mencionou sobre guardar uma grana, né, para manutenção do carro e tudo mais. Os motoristas gostam de falar que isso daí é o salário do carro. Você acha que tem um valor ideal para guardar para isso, para manutenção do carro? Olha, eu nunca fiz esse cálculo, Thaís, pensando especificamente em motoristas, né, de aplicativo. Mas quando a gente trabalha por conta e como autônomo, existe aí uma média que a gente sempre utiliza e que pode ser bem bacana. É o 70-30. 30% para você manter o seu negócio, 70% para você manter a sua vida pessoal. Talvez seja um caminho, né? Entendendo quanto eles ganham, e por isso é importante que eles estabeleçam uma média de ganhos, porque é em cima dessa média que ele vai poder fazer esse cálculo, descobrir que eu ganho 5 mil por mês em média. Então eu sei que 1.500 eu vou deixar para cuidar do carro e 3.500 reais eu vou deixar para cuidar das minhas contas pessoais. Então talvez seja um caminho, estabelecer uma porcentagem de quanto ganha para que esse movimento seja sempre tranquilo, né? E ele possa ir fazendo ali a sua ginástica, né? Para garantir o seu sustento e para que mantenha também o seu negócio. Até porque de carro para carro a gente vai ter variações na manutenção, nos valores de manutenção. Exatamente. Né? Então é importante que ele faça essa avaliação e perceba se 30% no caso do carro é suficiente para combustível, para manutenção, para multa, né? Porque elas também precisam ser pagas e para que ele consiga manter a sua casa. Senão ele pode fazer ajustes aqui, né? Entender quanto mais ele precisa ou quanto menos, né? Talvez seja mais em conta, mas é esse lugar que ele precisa olhar para manter esse salário do carro. Bacana, ó, de multa, vocês podem adotar estratégias para não receber multa, né? Cara. A gente já tem um episódio aqui no Papo de Motora, ótimo, joia, falando sobre multas, com um especialista também de ponta. E é uma dica para economizar, certamente, porque multas consomem uma parte bem importante, né, dos ganhos. E é um dinheiro que a gente não vê mais depois, né? Exatamente, de nenhuma forma. Esse não tem mais jeito. E investimento, Mônica? Você disse que para quitar dívidas, por exemplo, investimento não é bacana. Mas você acha que motoristas de aplicativo conseguem se aventurar nesse meio e, de repente, pode ser um negócio legal se envolver com investimentos? Adotar a educação financeira e trabalhar para que você guarde parte do seu dinheiro para o futuro é uma prática que todo mundo deve ter.
Thaís. E os motoristas de aplicativo não estão fora dessa conta. É extremamente importante que eles pensem em investimento, mas para isso eles precisam pensar em futuro, né? Projetar o que eles querem fazer daqui a 3, 5 ou 10 anos. Isso vai ajudá-los a entender que tipo de investimento eles precisam fazer para alcançar esses sonhos ali adiante. Aliás, essa é uma estratégia muito bacana, inclusive, para que eles façam mesmo alguns movimentos para reduzir os seus custos, né? Então, quando a gente reduz os custos pensando em começar a criar uma poupança que vai nos trazer esse retorno de investimento ali adiante, você tem muito mais incentivo para fazer isso. Mas é totalmente viável, é totalmente possível. A gente não pode pensar, por exemplo, que para que eu seja investidor eu tenho que começar com 2, 3 mil reais. Não, R$50 hoje em dia existem títulos do Tesouro que você começa com R$50. Existem CDBs e outras possibilidades que você começa com um valor pequeno. O importante é que haja consistência. Não adianta aplicar R$50 hoje e achar que está milionário daqui a 2, 3 anos. Aqueles R$50 vai render o que ele pode. O movimento do investimento, ele também prescinde da capacidade de disciplina. Então, se é R$50 que você pode guardar, faça todos os meses. Porque daqui a 2 anos, no mínimo, se você guardou R$50, você vai ter pelo menos R$2.000 ali guardado. Não foi milagre, né? Foi comportamento. E R$2.000 certamente, mesmo com as taxas de juros baixas sobre investimento, vai render muito mais do que sobre R$50. Então, ele começa a ter um retorno. Investimento é sempre viável, é sempre possível, mas precisa de disciplina. E também tem que ter um pouco de conhecimento, né, Mônica? Não dá pra ir se Sim. arriscando em bolsa de valores sem antes ter ido ali para um tesouro direto, um CDB. Vamos começar devagar, vamos começar com renda fixa, né? Vamos trabalhar essas questões. Depois que já tiver uma grana guardada, que já entender como é o jogo, aí a gente pensa, né, em renda variável, pensa em ações, pensa em outros movimentos, né? Mas o ideal é começar com o básico, sempre com investimentos que sejam mais tradicionais, inclusive, para garantir que esse recurso que ele está começando a guardar agora esteja lá quando ele for buscar, né? A gente pode se tornar mais arrojado, a gente pode se tornar arriscar um pouco mais quando a gente já tem certeza que os nossos ganhos e a nossa qualidade de vida não vai ser afetada caso não dê tão certo quanto a gente imaginava. Mas quando a gente está começando e os recursos ainda são pequenos, o ideal é que você seja mais conservador, faça aquele arroz com feijão que sempre dá certo, né? Para que depois a gente se arrisque em pratos, né, mais elaborados, porque se a gente errar ali no sal, depois fica difícil consertar. É verdade, nossa, comparação magnífica. Gente, eu amei o papo, aprendi um montão de coisa, eu tenho certeza que os nossos motoristas parceiros e parceiras também. Eu agradeço demais e quero saber se você tem alguma diquinha de ouro e um fechamentinho para os nossos motoristas. Pois é, Thaís, essa eu vim guardando no caminho e assim, o que eu gostaria de dividir muito com os motoristas e quando eu recebi o convite para participar aqui do Papo de Motora, eu aproveitei, né, para falar com quem vai ser beneficiado por esse papo. E uma coisa que eu observo muito é que os motoristas, especialmente os motoristas de aplicativo, eles têm um hábito de parar para comer na rua. Essa é uma dica de ouro. Façam levem consigo um cooler ou um isopor com frutas, água e alimentação. A gente sabe que, por exemplo, essa economia que a gente está sugerindo que eles façam, se for começar com R$50, para começar um investimento, uma reserva de emergência, uma reserva financeira, os R$50 que ele está gastando na comida fora de casa pode ser o primeiro passo. Então, se esses motoristas começam a criar o hábito de levar consigo o seu alimento, eu garanto que a economia mínima diária é de R$50, que pode significar, inclusive, 10, 20% daquilo que eles vão fazer no dia. E é um valor importante. Então, a dica de ouro é essa. Comecem a pensar na possibilidade de levar consigo seus alimentos, e isso significa uma economia de, no mínimo, R$50 no dia, e que pode significar R$1.000 ao longo de um mês, se essa pessoa trabalhar só de segunda a sexta, né? Se ele trabalhar os finais de semana, essa economia chega a mais de um salário mínimo. E pode ser um lugar bacana tanto para que ele consiga pagar as dívidas, quanto para que ele consiga iniciar seus investimentos.
Nossa, gente, olha só que maravilha. E ainda dá pra dar uma potencializada na saúde, comendo coisas legais, né? Exatamente, né? Esse é o ganho extra dessa história, né? Você se alimenta melhor, né? Leva frutas e outras coisas para sua rotina, porque a gente sabe que a rotina do motorista é bastante estressante. Ter a possibilidade de se alimentar mais saudavelmente também é um caminho para que ele mantenha a saúde física e a saúde financeira. Olha que legal. Nossa, gente, incrível. Eu vou anotar aqui pra mim também, ó. Dica 70-30, uma conta para cada coisa e marmita. Marmita, é isso mesmo. Amei, magnífico. Muito obrigada, Mônica. O papo foi incrível. Bacana, tô sempre à disposição. Foi um prazer. É isso aí, pessoal. Esse foi o Papo de Motora. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio em vídeo, porque eu adorei. A gente se reencontra no próximo. Lembrando que agora tem episódio novo do Papo de Motora todo dia 9 e 29 do mês, sempre com um tema que eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu dia a dia, tá legal? E se você tiver alguma dúvida, alguma questão ou alguma história legal para contar dos rolês atrás do volante, procura a gente no motoristas.99app.com/papo de motora. A gente adora ouvir vocês. E se você curtiu e quer ouvir os episódios anteriores, procura o Papo de Motora na sua plataforma preferida, tipo Google Podcasts, Spotify, Deezer, e ativa as notificações para receber todos os episódios fresquinhos. E agora os episódios também são publicados no canal do YouTube da 99. Várias opções para você escolher, hein? E não esquece de compartilhar o podcast com seus colegas de volante. Afinal de contas, o Papo de Motora é feito para vocês. Valeu, e dia 9 eu espero vocês aqui de novo.